E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso último episódio, nosso ponto de chegada aí dessa jornada do personal empreendedor. Então ao longo da semana nós falamos aí de vários aprendizados, né? Trouxe aqui os 5 aprendizados que eu tive nas palestras do WNO Mulheres Empreendedoras. Então hoje nós vamos fazer isso aqui, esse episódio em 2 partes. Primeiro eu vou trazer aqui, eu vou recapitular todos os aprendizados que a gente teve durante essa semana, desde o primeiro episódio, e depois nós vamos para a aula. Olha lá, já está tudo pronto aqui, ó, para nossa aula. Eu não falei para você que eu ia dar uma aula, assim como eu dou na nossa imersão Personal Experience e o que eu vendo no curso online. Então é isso, é compromisso com você para realmente você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aí durante essa semana. Então, para a gente começar recapitulando, o que foi o nosso primeiro episódio? Eu falei aí uma breve característica, né, algumas características, trouxe aqui algumas palavras que remetem a características do empreendedor. Então eu falei que ele tem que ser um louco, otimista, proativo, comunicador, uma pessoa boa de relacionamento. E nesse exercício eu falei para você fazer o quê? Dar uma nota para cada quesito em relação ao que você vê em você de empreendedorismo. Por quê? Porque a partir daquele ponto você ia perceber quais os pontos de melhoria que você precisava para realmente se tornar um empreendedor, se esse for um desejo. E quando eu falo empreendedor, não é só ter um espaço físico e montar algo, mas empreender, por exemplo, com um personal que vende o serviço. Empreender como funcionário também. Às vezes a gente acha que o funcionário ele não pode ser empreendedor, mas ele pode levar projetos para a empresa. Não necessariamente ele precisa sair da empresa, ou necessariamente ele não deve ter uma carteira assinada para ser empreendedor. Não, ele pode fazer isso dentro da empresa que ele está. Então no primeiro episódio a gente falou muito dessas características aí do profissional empreendedor. E no segundo episódio a gente já entrou definitivamente aí nos aprendizados, né, que a gente teve ao longo da semana. Então o primeiro aprendizado, né, foi a questão de ser destaque, ser ótimo naquilo que você está fazendo. E quando isso acontece, naturalmente as pessoas despertam o desejo por você profissional. Eu lembro que a palestrante em questão falou: cara, eu não planejei as coisas que aconteceram na minha vida, elas foram acontecendo. E eu percebi, cara, por que as coisas foram acontecendo? E na hora que eu percebi, eu falei, cara, ela é muito boa no que ela faz. E quando ela é muito boa no que ela faz, as pessoas procuram ela. E na ocasião, os clientes dela falou: olha, tá na hora de você montar o seu espaço, tá na hora de você ter a sua academia, né? E na ocasião ela montou um estúdio aí de personal e ela já está há 13 anos no mercado. Então o ser ótimo, né, desperta esse desejo dos clientes naturalmente. É claro que você pode e deve fazer planejamento para estruturar a sua carreira, mas vai ter algum momento na sua vida que você vai ser pego de surpresa por situações positivas ou situações negativas. O que você precisa é estar preparado. Então eu falei que você, nessa ocasião, precisa ter um preparo. Às vezes a gente espera as coisas acontecer para se preparar. Eu falei que você deve se preparar para quando as coisas acontecerem, você está preparado. Segundo aprendizado, né? A questão de sentir o que o outro sente, né? Como é que a gente faz isso? Praticando, exercitando. Quando você faz isso, você sente exatamente o que o seu cliente vai sentir e você consegue passar essa mensagem para ele. Você consegue gerar credibilidade com isso. É aquela questão que eu falei para você quando eu trabalhava com corrida de rua. Quando eu corria 5 e 10 quilômetros, essa era a característica dos meus clientes. Quando eu fui percorrendo 21, 42, a característica dele mudou. Por quê?
porque eu pratiquei, porque eu passei por aquele caminho que eles desejavam passar. Então, quando eu faço isso, tendo a ter mais credibilidade e confiança das pessoas. O que é outro ponto aqui também, né? Atitude, né? Como você quer ser visto. Como você quer ser visto como profissional, o que você gostaria que as pessoas falassem de você. E aí para isso você tem que investir no que você é bom de verdade. Não adianta você quebrar a cabeça querendo resolver o problema de todo mundo. E aí no terceiro aprendizado eu falei exatamente disso, de nicho, de identidade, de essência, né? Você tem que viver a sua essência, você tem que criar uma atividade, uma identidade na educação física. Porque quando você cria essa identidade, as pessoas vão te procurar. As pessoas vão saber que você existe, vão saber que você gera resultado e elas vão te procurar. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas se eu me rotular ou se eu definir um nicho, eu vou estar excluindo as outras pessoas. Não, não vai. Você vai estar se posicionando e vai perceber que vai abrir um leque de novas oportunidades, né? E entrega o que o cliente quer. Você vai entregar exatamente o que o cliente quer e quando você entrega o que ele quer, ele vai se sentir bem. Já pensou você ir numa loja pedindo um sapato preto e aí o vendedor te traz um sapato rosa? E você falou que era preto, mas ele não tem, mesmo assim ele te entregou uma outra coisa. É essa sensação que o seu cliente tem quando ele te paga e você não entrega o que ele verdadeiramente quer. Então, isso tem que estar no seu nicho, você tem que descobrir o seu público e você vai focar e vai estudar e vai ser muito bom naquilo. Quando você se torna uma referência, o que acontece? As pessoas vão te procurar. Então esse foi o terceiro aprendizado. Quarto aprendizado, né? Ninguém é para sempre. Então ensine as pessoas, faça com que as pessoas que estão à sua volta cresçam, porque quando elas crescerem, naturalmente você vai crescer também. E quando você faz isso, você não está atuando diretamente sobre você, mas indiretamente sobre as pessoas que estão à sua volta e sobre a sua profissão. Você está fortalecendo a profissão que você está. Então você precisa ajudar as pessoas que estão à sua volta a ser melhores do que elas foram ontem, a querer buscar mais. Então, se você pode influenciar, se você pode ajudar, ajude as pessoas. Às vezes você tem um tempo aí que você está ocioso, que você poderia estar utilizando para poder ajudar colegas de repente a chegar onde você chegou. E você vai perceber que isso vai te dar uma sensação de gratidão muito grande na sua carreira. Pensar de forma sistêmica, pensar no todo, ajuda a resolver problemas pontuais. Então, se você quer credibilidade, se você quer que as pessoas falem bem da nossa profissão, você tem que começar fazendo a sua parte. E se você puder transbordar aquilo que você sabe, transbordar aí o conhecimento, faça isso, porque quanto mais pessoas você tocar, quanto mais pessoas você transformar, melhor para você e melhor aí para nossa profissão. E no último aprendizado, né, eu falei da questão da dificuldade, dos obstáculos, que todos os dias a gente vai enfrentar um obstáculo. Você sentado ou você fazendo, você vai enfrentar um obstáculo. E o obstáculo ele tem que ser escada para você fortalecer. Ele tem que ser escada para você aprender. Ele não pode ser um objeto que te pare, que te impeça de seguir em frente. Ele tem que ser uma escada para você. E aí eu falei dos motivos que o seu cliente te contrata, que o seu patrão te contrata, e os motivos que ele te demite, né? Que capacidade e habilidade faz você ser reconhecido, mas a falta de atitude faz você ser demitido. Então, aquilo que você vende, aquilo que você fala numa entrevista ou para o seu aluno que quer, o seu cliente que quer te contratar, se você não tiver atitude depois para poder colocar em prática tudo aquilo que você falou, você vai ser descartado, né?
E ninguém vai cuidar da sua empresa melhor do que você. Não terceirize a sua empresa para outras pessoas tomarem conta. Sabe por quê? Porque ninguém cuida melhor do seu filho do que você. Ninguém cuida melhor da sua casa do que você. E ninguém vai cuidar melhor da sua empresa do que você. E o fato de terceirizar, eu não estou falando que você não possa ter parceiros, mas que você seja sempre a pessoa que está no comando da sua empresa. Não deixe as pessoas tomarem decisão por você. A palavra final tem que ser sua, para você entender o que está acontecendo e para que a sua empresa não perca a identidade e principalmente a essência que te levou aonde você está. Então, basicamente aí foram esses os aprendizados que a gente teve ao longo dessa semana e agora a gente vai partir para a aula aí de plano de ação para você entender um pouco mais sobre isso e eu tenho certeza que assim como me ajudou, vai te ajudar muito também nessa jornada aí para que você possa colocar em prática, perder o medo aí de agir. Depois que você tem um plano de ação na mão, fica mais claro, fica mais fácil. Então vamos lá para a nossa aula? Então eu vou me posicionar ali para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Lembrando que, como eu falei para você, isso aqui é um material que eu entrego para as pessoas que fazem o nosso curso presencial ou o meu curso online. Então isso aqui é parte desse programa, para você ver o quanto isso aqui é importante. Então o que é o plano de ação? Ele vai fazer com que você tire as coisas do papel. Então, para a gente ter clareza, o que a gente faz? A gente coloca aqui no papel primeiro. A gente vai traçar um plano de ação para saber quais são as etapas que você deve cumprir desse plano. E sabendo quais são essas etapas, fica mais fácil você agir. Então, nós vamos começar aqui, ó, nessa direção. E a partir do momento que a gente chegar no 7º quesito, vai ficar mais fácil aí você colocar em prática. Então, o primeiro ponto aqui, e essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer, dentre esses aprendizados, dentro das ideias que você teve, né? O que você vai fazer daqui para frente para poder fortalecer a sua empresa, para fortalecer o seu produto de personal, para fortalecer o seu serviço, para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Dentro das ideias que você escreveu, pegue uma. Então essa é uma dica extremamente importante. Você pode ter vários quês aí, pode ter vários, mas vamos pegar um para a gente colocar em prática? Só um. E depois que você aprender essa ferramenta, depois que você passar por ela de novo, você vai pegar o próximo. E assim, você lembra que eu falei que tudo é ciclo? Que você precisa abrir um ciclo, fechar, abrir um ciclo, fecha o ciclo e você começa um novo ciclo. Então o que você vai fazer de diferente? O que você vai fazer que vai te dar um resultado? E eu te falo a curto prazo. Pensa primeiro no curto prazo, que é um resultado rápido, e depois você vai pensar em esquematizar algo a longo ou médio prazo, para você continuar em constante mudança. Número 2, eu preciso entender de fato por que eu estou fazendo isso. Então, quando eu pensei em esquematizar essa semana, poxa, o que eu quero fazer? Eu quero ajudar as pessoas a empreender, a entender um pouco mais sobre empreendedorismo, levar alguns aprendizados. E aí eu montei a jornada do personal empreendedor. Então o que eu quero fazer? Eu quero disponibilizar vídeos dentro de um grupo para essas pessoas terem acesso a essas informações. E aí eu montei o quê? A jornada do personal empreendedor. Cara, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que é possível você viver 100% da educação física. Assim como eu consegui e ajudo outras pessoas a fazer isso, eu quero dividir algo com vocês que também ajude vocês a viverem 100% da educação física. Então, esse aqui é o segundo motivo, ao porquê que você decidiu
fazer as coisas que você está fazendo. Às vezes você pode ir lá do início, né? O porquê que eu decidi fazer educação física. E esse aqui, ó, nada mais é do que o que vai te motivar. Vai ser o motivo que vai te levar, de repente, a sair todos os dias da sua cama e entender, Daulis, por que você levanta e faz o que você faz? Porque eu quero ajudar quanto mais pessoas a verem 100% da educação física, melhor. Quanto mais pessoas acreditarem que vale a pena a educação física, para mim, melhor. Porque eu vou estar fortalecendo a minha base, vou estar fortalecendo você e em conjunto a gente vai estar fortalecendo a educação física. Quanto mais pessoas desistirem de viver da educação física, pior, porque a nossa credibilidade vai lá embaixo. Você entende como é que é isso? Então é por isso que eu saio e faço o que eu estou fazendo e eu me motivo todos os dias por isso. E aí depois você vai para o terceiro passo. Quem, né? Essa pergunta que ela tem que ser respondida. Quem, né? O que, por quê e quem. Quem é a pessoa responsável pela sua mudança? Quem é a pessoa responsável pelo que vai acontecer daqui para frente? E essa resposta é uma resposta que eu já dou para todo mundo. Eu falo, cara, primeiro, a resposta tem que ser eu. Então você tem que colocar aí que você é o responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Depois você pode somar aí a parceiros. Então, além de você, que você já definiu isso, quem são os parceiros que podem te ajudar nessa jornada? Quem são as pessoas que você pode recorrer para poder te ajudar a ser diferente? Aí outra dica, monta aqui ó, uma lista dessas pessoas que podem te ajudar aí. E aí você vai procurar essas pessoas que vão ajudar você no o quê? No seu objetivo. Para facilitar o caminho. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Então quem são as pessoas que podem te ajudar nessa jornada, nesse caminho aí? E aí depois que você descobriu quem, aí você vai pro como, eu preciso agir, né? Como eu vou fazer isso? E o como, gente, ele tem que ser descrito. Você tem que colocar ação. Então, por exemplo, como que eu vou colocar em prática o personal empreendedor? Então, eu vou tirar um horário do meu dia, vou gravar na minha casa, dentro do meu escritório, vou utilizar os recursos materiais, câmera, som, pincel, flipchart, vou tirar 1 hora do meu dia para poder ficar tranquilo aqui, estudando, fazendo a programação. Então isso tudo são ações. Quando é que eu vou gravar os episódios? Então tudo isso são ações que eu estou fazendo para chegar ao meu resultado. Esse é o como. Então o como, ele é a ação. É a ação aí do processo. Você tem que descrever, você tem que colocar o horário, como é que você vai fazer, que roupa que você vai vestir. Tudo isso faz parte do processo. Se você não tem um processo descrito, você não sabe o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou arrumar uma mala para viajar. Como é que você vai fazer isso? Eu vou pegar a mala do armário, vou colocar em cima da cama, vou separar as roupas ali do lado, vou escolher os conjuntos que eu quero para poder viajar, vou ver quantos dias eu vou ficar para saber quantas roupas eu vou levar. Então tudo isso aí são ações que você... vou fazer isso aí de tarde, no dia tal, vou fazer isso aí de madrugada, de noite, sei lá, na parte da manhã, na hora do almoço. Então você tem que saber exatamente onde isso vai, como é que você vai fazer essa ação. E aí o quinto elemento é o onde. Onde isso vai acontecer?
onde essa ação determinada vai acontecer. Então, como eu falei para vocês, o Personal Empreendedor ele é online, né, dentro do grupo do Telegram. As gravações eu vou fazer na minha casa, vou passar aí para o YouTube e vou disponibilizar o link para vocês assistirem. Então esse é o onde do meu processo. Então ele é o local de fato onde vai acontecer a sua ação. E aí quando você define o local, você está dando foco. E às vezes muita gente não coloca em ação porque não sabe como fazer, não sabe onde vai fazer, não sabe quem é o responsável por aquela ação e não sabe o porquê que está fazendo. E aí elas simplesmente desistem por não ter essas informações. Elas desistem por não ter essas informações. E aí quando isso vai acontecer? Eu até brinco em relação a isso, que o quando é igual data de casamento, né? Você só casa porque você tem data para casar. Se não tivesse data, você não casava. Então a data é importante para as coisas acontecerem. Quando é que você vai começar esse projeto e quando ele vai terminar? Então ele precisa ter início, ele precisa ter fim. Por quê? Para você entender que você precisa colocar em prática. E às vezes tem gente que não coloca em prática porque fica olhando lá, ai, mas espera aí, falta um negocinho aqui. Ai, falta um detalhezinho. Ai, será que tá bom? Feito é melhor do que perfeito. Então você precisa ter uma data para você colocar isso aí no campo de batalha, para você saber se vai dar certo ou não. Se você não tem essa data de fim aqui, ó, ele também nunca vai acontecer. Não adianta nada você ter a coisa mais linda aqui no papel, se você não for colocar em prática. Então, que dia que ia começar o nosso projeto? Não teve data de início aí? Não teve data de início? Dia 23 de março e acaba dia 29. Então, se começa dia 23, eu tenho que começar dia 23. Se acaba dia 29, eu tenho que finalizar dia 29. Se eu não tivesse data de início e data de fim, às vezes eu tinha parado aqui e não teria colocado esse projeto em prática. E não teria definitivamente colocado esse projeto em prática. Então, o quando, né? Entender o quando isso vai acontecer é importante demais. E outra, o quando não refere só a ano, porque às vezes a gente coloca assim, vai acontecer em 2020. Qual que é o mês? Qual que é o dia desse mês? Qual que é o dia, o período desse dia? E qual é a hora desse dia que vai acontecer? Entende? Quanto mais detalhes você colocar, mais assertivo você vai ser, porque você vai tirar aquela hora do seu dia para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? E aqui, quanto? Quanto? E aí, é exatamente o custo do projeto. Só que esse custo, ele pode ser em horas, tempo, né? Ou dinheiro. Vai custar só o tempo. Igual esse projeto aqui, eu não tive que fazer um investimento para estar com você aqui. Ele custou o meu tempo de preparar, de pensar, de organizar as ideias e trazer aqui para você. Mas de repente eu quero fazer alguma coisa que envolva dinheiro. Quanto vai me custar? Eu estou preparado para fazer isso agora? Ou eu tenho que deixar mais para frente? Ou eu vou ter que começar algo que eu não preciso investir agora para ter um retorno e lá na frente eu poder
colocar em prática isso aí. Então você precisa entender essas informações aqui, ó. Tá vendo que ficou claro e pronto aqui o nosso plano de ação? Tá vendo que ficou muito mais claro todas as decisões que você vai ter que tomar para colocar isso em prática? E se você não colocar, o culpado aqui, ó, é você. Você não colocou aqui que você é o responsável? Então você para de terceirizar o problema. Ah, eu não estou fazendo, eu não estou ganhando dinheiro porque o mundo está em crise. Eu não estou trabalhando porque não me deram uma oportunidade naquela empresa. Ah, eu não tenho cliente porque o cliente é enjoado, o cliente não quer gastar, o cliente acha que o personal é supérfluo. Ah, eu não vou abrir a minha empresa porque eu não tenho dinheiro. E você passa a terceirizar o problema e esquece que você está no comando da sua vida. Fez sentido esse plano de ação? Gente, isso aqui vocês podem usar para qualquer coisa que vocês fizerem na vida de vocês. Qualquer coisa que vocês queiram planejar. Então isso aqui é uma ferramenta de planejamento. E você vai pensar assim, eu preciso planejar alguma coisa? Pronto, é por aqui que vocês vão começar. E vocês precisam ter a data de início e de fim para poder colocar em prática. Então essa foi uma maneira que eu encontrei de presentear você que chegou até o final aqui dessa jornada. Então para você que chegou aqui até o final dessa jornada, essa é a forma que eu tive para poder te ajudar. Então eu quero te presentear com mais uma coisa. Para você que já está aqui comigo, né? Nós vamos ter aí a semana nichos e oportunidades. Nichos e oportunidades do mercado fitness, onde eu vou trazer para você quais os nichos de atuação que estão em alta e quais as oportunidades que o mercado está dando aí para você, profissional de educação física, que vai ser do dia 30 a o dia 5 de abril, 30 de março a 5 de abril, comigo aqui nesse grupo que você está participando. Então, se você quer continuar aí com informação, com conhecimento, eu te aguardo aqui para a gente poder já, dia 30, começar com muito conteúdo aí para te ajudar realmente a viver da profissão que você escolheu. No mais aí eu quero agradecer, né? Quero agradecer, eu vou ficar até mais próximo aqui de você. Eu quero agradecer você por ter tido o carinho de ter entrado no grupo, essa confiança de estar aqui, tendo essas informações, esses aprendizados. É uma forma que eu encontrei de ajudar todos vocês que confiaram nesse projeto aí. E na próxima semana a gente tem mais um outro projeto aí. Então, coloque em prática. Esse é a dificuldade da grande maioria das pessoas. As que se destacam foi aquelas que se permitiram errar, aquelas que se desafiaram e aquelas que acreditaram que poderia fazer diferente. Então eu tenho certeza que você, com essa ferramenta que eu trouxe, também pode fazer a diferença em você, diferença na vida do seu cliente, para que você mereça realmente viver 100% da educação física. No mais, aí, um sucesso na sua jornada, um grande abraço e até a próxima.